de número 3 sobre apologética cristã, e o nosso tema dessa aula tá muito bom. Continue estudando, baixe o seu material de estudos, material didático na sua plataforma para você ter mais e mais conhecimento avançado. Agora nós vamos falar sobre a apologética provada pela razão. É isso mesmo, a apologética é provada pela razão. Na antiga Atenas, quando uma pessoa tinha uma acusação a fazer, ela apresentava no tribunal essa acusação. E essa acusação apresentada tinha um nome de categoria. O acusado, ele dava sua resposta ou ele fazia a sua defesa, que é para nós a apologia, né? Apolegiomai, que é do grego apologemiomai, no grego significa eu defendo ou eu me defendo. Uma das respostas aos ataques ao que o apóstolo Paulo enfrentou lá com o rei Agripa em Atos, no capítulo de número 26. Vale até a pena a gente ler esse texto nas Sagradas Escrituras. Depois, Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tendo-me por feliz, ó rei Agripa, de que permite-me e que haja-me de me defender de todas as coisas que eu sou acusado pelos judeus. Os judeus queriam derrubar Paulo. Paulo estava passando por um momento ali de dificuldades, um motim. Eu acho que isso acontece nas melhores famílias. Os motins, as pessoas que têm inveja de você, que acham que você pode até tirar a vaga dela, o emprego dela. As pessoas, elas têm medo, são pessoas que têm receio, ficam ameaçadas com alguma coisa e aí elas começam a te perseguir. Esse espírito de motim, de perseguição, de acusações falsas, isso aí é normal, mas nós precisamos estar atentos e nós precisamos estar preparados para a nossa defesa. Lá no Novo Testamento, nós temos a apologia aparecendo com Estevão, no capítulo 7 de Atos, com Pedro, no capítulo 11, e também com Paulo, no capítulo 22. Isso mostra que a primeira pregação da fé cristã iniciou-se com a palavra apologia. Então você vê que os cristãos, vivendo aquela grande pressão do primeiro século, vivendo a grande pressão dessa era apostólica, e a posteriori ainda se intensificou mais na era pós-apostólica, até meados de 318 com Constantino, onde a igreja foi muito perseguida. Mas aqui, as primeiras histórias do Novo Testamento, da igreja cristã, são histórias de defesa, de apologia, de acusações que os doutores da lei, que os religiosos faziam. No sentido mais profundo da palavra apologia, envolve defesa da verdade, indo de encontro com as acusações e argumentos racionais. Nós também não vamos argumentar de maneira louca, de maneira ilógica. A nossa argumentação, ela deve ser uma argumentação lógica, fundamentada. Eu preciso me debruçar nas escrituras, eu preciso me debruçar nos princípios cristãos, na ética cristã, para fazer uma boa, uma salutar defesa da minha fé, para que seja algo racional. Em qualquer instância, em algum argumento que é apresentado nas escrituras,
não diretamente alicerçado sobre algum texto de prova, mas dentro da Bíblia é uma apologia. Dentro dos livros sacros, verificar, portanto, Atos 2, Atos 26. Então nós temos defesas que estão narradas ali no livro sagrado e existem defesas que hoje nós estamos fazendo, que obviamente não estão narradas no livro sagrado, mas os ataques são semelhantes, os ataques são parecidos contra a igreja de Deus. Por isso a nossa fé tem que estar bem fundamentada. Eu não posso dar uma resposta assim, eu digo isso porque eu acho, eu digo isso porque me ensinaram assim, é um dogma. Não, absolutamente não. Eu preciso estar alicerçado naquilo que eu creio, naquilo que eu professo, e para isso eu preciso ter uma boa base bíblica. Apologia é diferente de apologética. É igual, mas é diferente. A primeira palavra, apologia, significa defesa contra uma acusação, geralmente dirigida a um adversário. Então, toda defesa é uma apologia. Ela pode não ser uma defesa cristã. Existem pessoas que fazem apologia ao aborto. Existem pessoas que fazem apologia à eutanásia. Existem pessoas que fazem apologia à liberação da maconha. São apologias, são defesas. Agora, a segunda palavra, apologética, aí é diferente. É um estudo sistemático que procura provar pela razão que a nossa crença é fundamentada em revelações divinas e que tem credibilidade. Então, todavia, porém, entretanto, apologética é um estudo sistemático e ela vai procurar pela razão, pela nossa crença fundamentada na palavra, nas revelações divinas e na credibilidade que a Bíblia me dá. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Isso quer dizer que a teologia não se apoia numa base falsa, mas sobre fundamentos sólidos que garantem a vida eclesial. A teologia, ela está apoiada nas verdades fundamentadas da palavra, que é uma fonte sólida, uma casa construída não sobre areia, mas uma casa construída sobre a rocha. Vamos falar um pouquinho também sobre a natureza da apologética para a gente fechar a aula de hoje. A apologética trata das revelações da fé cristã com uma esfera mais vasta do que um conhecimento secular do homem. Por exemplo, filosofia, ciência, história, sociologia e outras mais, visando demonstrar que a fé, ela não discrepa das verdades descobertas por essas pesquisadas. Então a apologética, ela virá de uma pesquisa de fé, de uma relação de fé, de uma pesquisa das escrituras. Ela é diferente de um conhecimento secular, como filosofia, ciência, história, psicologia e tantas outras ciências que nos ajudam e muito na nossa formação. Mas a apologética, ela vai além dessas ciências, digamos assim, naturais. A apologética é também primariamente um estudo empreendido por cristãos para cristão. Os apóstolos foram os primeiros cristãos, os pais da igreja. É um estudo de cristão para cristão, para que a gente possa falar a mesma língua. Portanto, se distingue da apologia, visto que a apologia se dirige
a pessoas não cristãs. Então, apologetas se dirigem a pessoas cristãs. Já apologia a pessoas não cristãs. Apologia é qualquer tipo de defesa. Apologética é defesa da fé. Tem pretensão de preparar o trabalho do apologista em tudo que for necessário, que é facilitador do caminho da fé, uma ajuda à fé contra as dúvidas que surgem de onde quer que for, especialmente contra as engendradas pela filosofia e pela ciência. Muitas vezes nós nos deparamos com alguns paradigmas, nós nos deparamos com alguns ataques à nossa fé. E aí então nós contamos com a apologética de cristão para cristão, para que nós possamos vencer esses ataques que são engendrados. Toda defesa pressupõe um inimigo, mas o inimigo não é infiel dogmático. De maneira final, ele levou sua mente a achar que o cristianismo é uma ilusão, e sim o pensamento anticristão dentro do próprio coração do homem crente. Hoje, eu conheço pessoas que outrora foram cristãos fiéis, verdadeiros adoradores, e que acabaram perdendo a sua fé, acabaram se corrompendo. Alguns foram até para outras religiões. Não vem ao caso a gente falar quais religiões. Outros se tornaram céticos, agnósticos, ateus. Enfim, a defesa da fé é de grande valia também para que nós possamos continuar na fé cristã. Eu acho que você já deve ter ouvido uma frase que dizia assim: cuidado com a teologia esfria o crente. Na realidade, a teologia ela não esfria ninguém. Alguém que esfriou é porque não tinha sua fé fundamentada no Cristo. Aí qualquer filosofia vã, qualquer vento de doutrina vai levá-la para lá ou para cá. A nossa fé ela é fundamentada no Cristo e nenhum tipo de teologia vai nos tirar da fé. Essa foi a aula de número 3. Espero você na aula 4, a próxima. Forte abraço.